Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia vem nos mostrar um momento em que Cristo fica irritado com uma situação. E é uma das pouquíssimas situações nas quais nós nos deparamos com a situação em que Cristo prepara até um chicote para poder expulsar as pessoas da casa de Deus. Isso nos mostra o primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós falamos sobre o amor a Deus sobre todas as coisas, nós devolvemos a Deus da mesma forma. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e recebemos de Deus o seu amor. E por isso, quando nós construímos os templos de Deus, é sinal que nós estamos construindo um espaço para a entrega do amor, para a manifestação do amor de Deus. As igrejas, os templos, os lugares no qual são feitos para a vida de pregação, a vida de levar o amor de Deus, do ensinamento, são lugares santos, lugares nos quais nós não podemos ter atitudes e comportamentos voltados ao pecado. O problema é que nós notamos muito bem que existem muitas pessoas hipócritas e que acabam fazendo da casa de Deus um lugar de pecados. E no nosso contexto bíblico que é apresentado hoje, nós podemos notar muito bem isso, onde as pessoas faziam comércio dentro da casa de Deus a fim de ter vantagens lucrativas com isso. E por trás de tudo isso estavam até mesmo aqueles que eram líder dentro da casa do Senhor, aquelas pessoas que eram os pastoreiros, aquelas pessoas que levavam a palavra de Deus, os doutores das leis, as pessoas que eram líderes dentro da igreja. Então, não só pelos comerciantes, mas até mesmo pelos líderes daquela época. E Cristo estava revoltado com aquilo, pois na casa do Senhor, que é um lugar de respeito, um templo onde nós devemos praticar o amor, o ensinamento da palavra de Deus, nós podemos notar que haviam comércios e que aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus da forma correta estavam ensinando coisas erradas, e não só através da palavra, mas também através das ações. Então, as ações deles mostravam para todos nós que eram pessoas pecaminosas. Às vezes falavam de amor, mas pregavam o contrário, pregavam o ódio em suas palavras e em suas ações. Cristo é um bom exemplo para isso. Nós podemos ver que Cristo a todo momento era martirizado, perseguido, maltratado por palavras duras e pesadas daqueles que deveriam levar o amor de Deus. O aprendizado que nós podemos tirar disso hoje é que nós, se tivermos a oportunidade de estarmos na casa de Deus como líderes, ou de estarmos na casa de Deus por alguma situação, que tenhamos o respeito devido naquele ambiente santo, naquele ambiente sagrado, no qual nós temos que ter respeito às coisas de Deus. E o respeito às coisas de Deus não é basicamente só pelos rituais, mas é basicamente pela prática do amor. Deus não está tão preocupado assim com regras e com coisas direcionadas à obediência de regras que levam as pessoas a condições, mas sim à vida do amor. Um exemplo que eu posso te dar para que você possa compreender isso: não é porque alguém é pecador que ele não pode ir na casa do Senhor. Não é porque alguém cometeu algum erro que não pode buscar a Deus. Os pecadores é que são realmente convidados a estarem na casa do Senhor, para poder conhecer a palavra, para se transformarem em serem homens novos. E por isso, às vezes nós cometemos certos pecados, julgando as pessoas que estão dentro da casa de Deus para buscarem sua conversão, para buscarem sua transformação. Nós julgamos às vezes uma pessoa que entra dentro da casa do Senhor pelas vestes que tem. Mas às vezes é o primeiro dia daquela pessoa dentro da igreja, não conhece como funciona, mas aquilo já é um convite para a transformação, para a conversão. E por isso, quando a pessoa vai, ela ouve a palavra de Deus, ela passa a compreender que a forma como ela se veste pode levar as pessoas ao pecado e isso levar à conversão.
Mas o que Cristo quis nos mostrar foi que comércio, usar a palavra de Deus para poder tirar proveito das outras pessoas, isso é pecado. Isso nós não podemos fazer. E às vezes nós assistimos isso nos tempos de hoje. As igrejas que pregam as curas através de benefícios. Às vezes você tem que comprar algo para alcançar a salvação. E se nós notarmos muito bem, Cristo alimentou uma multidão de povos, uma multidão de pessoas, de mais de 7.000 pessoas, e não cobrou um único centavo pelo alimento que ele entregou àquelas pessoas. Jesus curou pessoas que tinham lepra, que tinham deficiências, que eram cegos, ressuscitou gente que estava morta e não cobrou um único centavo. Mas nós podemos notar que Cristo tinha sim suas economias através de Judas que cuidava das economias. Essa economia era o dízimo, era a doação que as pessoas faziam para que o trabalho de Cristo pudesse dar continuidade, mas Cristo não cobrava um único centavo. As doações eram voluntárias. As pessoas ajudavam porque eram gratas pela presença de Cristo ali naquele momento. E nós muitas vezes não damos a nossa contribuição à nossa igreja para a ajudar, mas sim ficamos preocupados com o que a igreja irá fazer com aquele dinheiro. É claro que nós sabemos que temos líderes dentro da nossa igreja que são pessoas corruptas, assim como os doutores das leis daquela época eram. O nosso objetivo principal não é sustentar a igreja com dízimo, não é sustentar a igreja com dinheiro, mas sim sustentar a igreja com o amor de Deus. A igreja que é sustentada pelo dízimo, que é sustentada, preocupada em ter dinheiro, ela irá se desmoronar. Assim como Cristo anuncia na nossa palavra de hoje. Mas aquela igreja que é sustentada pelo amor, que recebe as doações porque os seus fiéis a amam, querem ver ela prosseguindo à frente, querem ver as obras de Deus acontecer, essa igreja se reerguerá, como Cristo diz, ao terceiro dia, a ressurreição da igreja. Por isso nós precisamos de ter muito cuidado com a forma na qual nós ajudamos a nossa igreja. A ajuda não é para fazer a igreja ficar bonita e grande, mas sim para levar o amor às pessoas, para ser caridosa, para poder levar a palavra, mas jamais para ser grandes templos luxuosos que levam, na verdade, só beleza física. O que tem que levar é o amor de Deus. Cristo tinha todo esse respeito à casa de Deus. Nós podemos notar nesse exemplo do contexto de hoje em que preparou um chicote e chicoteou todos aqueles que estavam ali fazendo comércio na casa de Deus. E nós temos que ter esse mesmo zelo. Cristo não tinha a sua igreja, não tinha o seu templo, mas se utilizava do judaísmo para poder usar a igreja como espaço para poder adorar a Deus, para louvar a Deus. E somos convidados da mesma forma a procurarmos a nossa igreja, alimentarmos o corpo e o sangue de Cristo e, acima de tudo, levar a nossa solidariedade com amor e não porque nós devemos à igreja, porque o dízimo nos é cobrado, mas sim pelo amor que nós queremos oferecer para ajudar a obra de Deus a acontecer. Corrupção existe dentro da igreja, no mundo, na nossa casa, em qualquer lugar. Irá acontecer com pessoas corruptíveis pelo simples fato do pecado. Somos todos pecadores. Nós temos que fazer o possível até mesmo para não julgar essas pessoas, porque Judas é outro exemplo que nós temos, que estava com Cristo, conheceu Cristo, sabia das obras maravilhosas que Cristo fez e se corrompeu com o pecado da corrupção. No mais, esse é o nosso ensinamento de hoje. Então, o que eu deixo aqui de aprendizado para você: não julgue as pessoas, saiba dar a sua contribuição à igreja com amor, não aceite que as pessoas façam da casa de Deus comércio. Se você tem que levar a música dentro da igreja, não cobre para cantar para Deus.
se você tem que fazer um livro, se você fez um livro e quer vender ele, venda fora da igreja. Na igreja é lugar para levar de graça. Jesus deu o Sermão da Montanha, que é um lindo livro para a gente ler e ouvir sem cobrar um único centavo. Comércio para ganhar dinheiro lá fora. Dentro da casa de Deus, não cobre. Dentro da casa de Deus, ofereça gratuitamente o amor. Amor não é para ser cobrado. Entrega e serviço a Deus não é para ser cobrado. Os discípulos de Jesus nunca ganharam um centavo para poder levar a palavra de Deus. Trabalharam gratuitamente. Não aceite que pessoas tentem fazer você dar dinheiro a elas em função daquilo que pregam como curas, milagres, mas sim pelo amor que você sente para a continuidade daquela obra. Não porque você irá receber alguma graça por isso. No mais, essa é a nossa reflexão de hoje e vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: bom dia, missionário Wagner, amo sem saber a quem o amor é o melhor caminho a seguir a Jesus. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, das palavras dela, as minhas, que Deus nos dê paciência, prudência, sabedoria e alegria para mim e para todos nós. Amém. Uma semana de paz e bênçãos para todos nós. Amém. Um grande abraço a todos e com amor vivemos todos bem. Exatamente. Nós precisamos de amor para nos sentirmos melhores. Quando nós convivemos com alguma prática aversa ao amor, como a vingança, o ódio, a coisas que nos fazem perder a paz, nós podemos perceber muito bem que nosso dia não fica bem, que nós ficamos chateados, que não conseguimos dormir bem e assim por diante. Por isso, precisamos de ter práticas direcionadas ao que Deus nos convida a viver, que é exatamente o amor. Nós temos aqui a Márcia Souza, que nos mandou: glória a Deus, abençoe sempre, Senhor Jesus, realizem todos os seus sonhos e proteja e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja, Márcia Souza. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos nessa vida, então que Deus possa olhar por cada sonho que nós temos. E nós temos que reconhecer também que nem sempre os nossos sonhos acontecerão, exatamente porque Deus quer nos proteger de certas coisas que podem acontecer na nossa vida. Entre elas é o envolvimento com o pecado. Às vezes nós desejamos algo para a nossa vida e Deus não deixa que aconteça, exatamente para nos proteger dos pecados. Um exemplo: tudo que é direcionado às vezes ao dinheiro. Deus apenas entregará àqueles que o servem dinheiro para poder lidar com ele, porque o dinheiro corrompe as pessoas. E Deus sabe muito bem quem sabe lidar com dinheiro e quem não sabe lidar. Por isso, às vezes os nossos sonhos não são bons para nós. Nós podemos muito bem cair em pecado e tentação. A Márcia Souza nos mandou exatamente: tira muito aproveito da bondade e simplicidade de pessoas. Deus seja louvado. Exatamente, também foi um comentário que eu fiz ontem, que tem pessoas que aproveitam da simplicidade das pessoas para poder, às vezes, roubá-las ou direcioná-las a caminhos que não são os caminhos do bem, mas sim os caminhos do pecado. Mandou também a Márcia Souza: paz do Senhor esteja conosco. Muito amor, respeito. Deus nos ama de tal forma que deu o sangue pelos nossos pecados. Amém. Exatamente, foi um acordo de Deus com os homens, entregou o sangue de Jesus Cristo para nos dar o Espírito Santo de Deus e assim abrir margens para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Amém, Milena Aparecida. A Astéria Maria nos mandou: eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria e Adélia, um grande abraço para você. Um abraço aí, José Antelmo, que nos mandou também: olá, boa noite, missionário Wagner, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, José Antelmo, dentro daquilo que
eu desejo, que eu busco, Deus está abençoando muito bem os meus caminhos, e a gente sabe muito bem que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, só maravilhas acontecem. Muito obrigado pela preocupação e pela pergunta. Nos mandou que você, que Deus te ilumine sempre, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, mais uma reflexão maravilhosa, amém. Boa noite, missionário Wagner e todos os amigos e amigas do canal. Um domingo de paz e alegria para todos nós, amém. Mais uma vez, obrigado, missionário, por ler nossas mensagens. Que Deus te abençoe sempre. Um grande abraço e a você e sua família também. E a Doreci Nascimento, a Aldete Sobral, a Márcia Souza, um grande abraço e que Deus abençoe todos nós. Amém. Obrigado pelo seu carinho, José Antelmo. Você sempre muito carinhoso com todos nós, os amigos do canal. Que Deus te abençoe e derrame na sua vida sempre o amor de Deus e lhe dê a paz. A Luzanira Maria nos mandou, amém, a paz do Senhor para nós e nossas famílias. Que assim seja, Luzanira, que também sempre está deixando para nós aqui uma mensagem de carinho e solidariedade. Um grande abraço. Nossa amiga Doreci Nascimento nos mandou, bom dia, Aldete Sobral, eu te agradeço a você e o missionário Wagner pelas felicitações à minha mãezinha Alexandria. Obrigado de coração. Deus abençoe vocês com muito amor, saúde, muita paz e felicidade. É o que nós desejamos para você também. Que Deus te abençoe, lhe dê toda a paz no seu coração. Doreci Nascimento, que recebeu 2 respostas aqui. Uma foi ela que escreveu, só escrevi o nome da minha mãe errado. Ela se chama Alexandrina e amo muito. Um grande abraço a Alexandrina, que Deus a abençoe. E a minha mãe também aqui, a Miriam Martins, mandou, que lindo, Doreci, esse teu amor pela sua mãe. É isso aí, Deus quer gratidão, respeito e muito carinho com os nossos pais. Deus que abençoe sempre e continue assim, essa filha dedicada aos olhos de Deus. Amém, que assim seja. A minha mãe, ela perdeu, né? A mãe dela já há bastante tempo. Não tive a oportunidade de conhecer a minha avó por parte de mãe, mas minha mãe sempre falou, fez sempre boas referências dela, que foi um ser humano incrível, que foi trabalhadora, que buscou ser uma mulher de família, que a gente sabe que hoje está tão raro, né? A gente voltar aí um pouco no tempo, aí, 10, 20 anos atrás, a gente tinha exemplos de famílias maravilhosas. E hoje, infelizmente, a gente vê que a família se desleixou um pouco, não tem dado aquela educação exemplar aos filhos, e isso tem só piorado. E é claro que culpa dessa sociedade que nós estamos vivendo. Às vezes a mídia tem influenciado, às vezes a nossa governança, o nosso governo tem influenciado nisso, e as crianças de hoje têm nascido crianças frouxas, vou usar esse termo. Elas não têm pulso, não têm capacidade de liderança, não têm capacidade de poder tomar atitudes e tomar a frente, exatamente porque os pais não têm deixado elas, às vezes, tomar suas próprias decisões. Os nossos filhos, às vezes, deveriam ser direcionados a tomar suas próprias decisões, mas os pais querem proteger tanto que acabam estragando os filhos. E antigamente, como se nós voltarmos um pouco mais no tempo, nós pegarmos, às vezes, desde antes de Cristo, na época de Cristo e alguns anos atrás, nós notamos que os nossos filhos tinham que, já desde a juventude, de criança, já tinha que aprender a lavar seu próprio copo, tinha que aprender a lavar seus próprios pratos que sujavam, tinha que ajudar dentro de casa. E hoje não. Hoje, às vezes, quando os pais colocam os filhos para fazerem isso, os filhos procuram até mesmo um conselho tutelar para poder tomar suas medidas. É claro que a gente não pode explorar nossos filhos, a gente não pode colocar eles para trabalhar fazendo um trabalho escravo, mas deve já desde criança ensinar a ele tomar direções para que aprenda a tomar suas próprias atitudes, lavar um prato, a fazer suas próprias escolhas e assim por diante. É claro que na medida da idade que a criança tem, nós não podemos, temos que ter essa maturidade. Não precisamos de ser muito inteligentes para compreender que não podemos colocar nossos filhos para trabalhar para ganhar dinheiro.
Às vezes a gente vê também situações vergonhosas dos pais pegarem os filhos e colocarem eles em sinal de semáforos para poder vender balas, vender coisas do tipo. E nós não podemos fazer isso. Os pais eles que devem ir, gerar o sustento para casa e levar para os filhos. A gente também não pode negar que há situações extremas. Que no nosso país, às vezes, há lugares que as crianças passam fome, que os pais passam fome e os filhos, no intuito de ajudar, acabam saindo para trabalhar. São situações nas quais nós percebemos que as crianças têm que tomar maturidade antes da hora, têm que se tornar adultos antes da hora. Mas isso tem que ser evitado e para que seja evitado, os pais têm que tomar atitudes e comportamentos de forma a não caírem em uma vida que acabem os deixando em condição de colocarem os filhos nessa posição. Não é fácil, a gente não sabe como resolver isso de forma rápida e fácil, porque requer, às vezes, do nosso governo, requer um pouco de nós, requer um pouco da sociedade, requer um pouco de cada um. Mas nós temos que buscar uma sociedade melhor, fazendo a nossa parte. É como a história do passarinho que queria apagar o fogo, sempre pegava um pouquinho de água e jogava no fogo porque estava queimando a mata, e um outro chegou e falou: por que você está fazendo isso? Ele: eu estou fazendo a minha parte. Então a gente tem que fazer a nossa parte, ainda que seja pequena, que não dê resultados. Nós temos que fazer a nossa parte. Não cair na questão de acomodar, de achar que todo mundo está fazendo errado, que nós podemos também fazer errado, ou de assumir a preguiça para a nossa vida. A minha mãe mandou essa mensagem para ela, então um grande abraço à minha mãe também, que Deus te abençoe, minha mãe. E esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.